Olá, pessoal! Nessa última aula falarei sobre a interpretação dos resultados na análise de cluster. É importante que a gente olhe para a análise dos clusters como uma forma de fazer um contrabalanceamento para aquela prática onde você pretende aplicar aquela técnica, ou mesmo a sua lógica conceitual. Então você teria que olhar para a teoria, ver se faz sentido aqueles grupos, ver se existem autores que suportam aquele tipo de padrão de comportamento, para você definir se aqueles clusters fazem sentido. Além disso, tentar identificar padrões, né? E como que eles vão trazer implicações práticas ou para a teoria, trazendo hipóteses, trazendo pressuposições ou trazendo novas informações para entender aquele fenômeno. E nessa etapa também, é importante que você consiga dar um nome para os clusters. Da mesma forma que a gente nomeia os fatores na análise fatorial, a gente tem que dar um nome para aqueles clusters. Vou trazer um exemplo da área de marketing. É muito comum você usar a análise de clusters para criar segmentos de mercado. E esses segmentos normalmente são dados nomes que sejam representativos para os gestores, representativos para aqueles tomadores de decisão. E cada vez mais tem sido comum agregar esse tipo de análise com a criação do que nós chamamos de personas, né? Então, a persona seria uma representação de um personagem fictício que daria uma representação daquele segmento de mercado. Então você faz a análise de clusters para criar o segmento e depois você cria uma persona, uma representação fictícia de uma pessoa que tenha nome, que tenha história, que tenha interações sociais e que o próprio cliente possa olhar para aquela persona e se ver como parte daquele grupo, ou mesmo os gestores olharem para aquele segmento e entenderem que ele não é um número, mas sim um indivíduo ou um caso que ele consegue literalmente interagir para pensar melhor a sua estratégia. Então a ideia de trazer a nomenclatura é para que aquele cluster seja interpretado e que ele tenha aplicação prática. E no caso, por exemplo, do marketing, o uso de personas tem sido uma forma de representar esse segmento. Bom, não estou querendo dizer que as empresas que criam personas fazem análise de cluster, não. Mas, normalmente, uma persona, com uma representação do segmento, ela tem que representar um caso real que efetivamente exista na sua população. Por isso que fazer uma análise de clusters para depois fazer uma persona é uma forma de você ter garantia que aquela persona não saiu da sua cabeça e é só a sua opinião, mas que efetivamente aquele segmento que está sendo representado por uma persona, ele efetivamente existe. Não é uma ideia tirada da cabeça de alguém sem nenhum tipo de fundamentação. E, finalmente, para a gente validar os resultados na nossa análise de clusters, que é a etapa final da nossa análise. A validação na análise de clusters ela pode ser feita de duas formas. Ou é uma validação cruzada, que é quando você pode pegar ou uma parte da sua amostra e faz análise de clusters, e pega uma outra parte da amostra e faz análise de clusters, e compara os resultados para ver se os clusters estão mais ou menos parecidos, o perfil dos clusters. Uma outra forma é você fazer várias análises de clusters. Então, por exemplo, eu tenho uma amostra grande, eu vou lá e seleciono de 10 mil casos, seleciono os 400, faço a análise de clusters. Aí eu vou lá e faço de novo essa análise. Repito esse processo várias vezes e vejo se os resultados estão mais ou menos batendo. Tá? É um pouquinho mais trabalhoso fazer esse processo, mas ele é um pouco mais robusto para você ver se os clusters não são inerentes daquela sua amostra e se eles seriam representativos se você repetisse aquela sua pesquisa com diferentes elementos da população. Uma outra forma de fazer a validade é pela validade do critério. Então, imagine que você saiba que os clusters formados devem divergir numa determinada variável que você não usou na análise de clusters. E aí você usa essa variável de critério para ver se os clusters realmente diferem. Então, por exemplo, na minha tese eu criei um segmento de mercado e para o consumo ecologicamente consciente e eu tinha algumas variáveis de critério, que era se a pessoa faz reciclagem, se a pessoa compra produtos orgânicos, enfim, orgânicos e que não atacam o meio ambiente. Então é uma pergunta que não entrou na análise de cluster e que depois de avaliar a atitude das pessoas em relação ao meio ambiente, em relação à preservação do meio ambiente, a gente criou os clusters ali e viu que os clusters criados realmente tinham diferenças notáveis no quanto eles compram esses produtos ecologicamente conscientes. Então essa seria uma validade de critério da análise de cluster. E além disso, antes de fazer a validação, é importante você definir o perfil daquele cluster.
Normalmente, a análise de cluster, a gente coloca as variáveis que são aquelas centrais do estudo, por exemplo, comprometimento com a empresa, indicadores financeiros, um conjunto de indicadores financeiros, preferências do consumidor, personalidade das pessoas. E a gente tem outras variáveis que a gente espera que esteja associada a essas e que vão ajudar a descrever o perfil, características demográficas, características mais descritivas daquele grupo, como sexo, idade, escolaridade, região onde a pessoa reside, setor de atuação da empresa e assim por diante. E aí, o que a gente vai fazer nessa análise? A gente primeiro vai ver se existem diferença nos clusters criados para essas variáveis mais descritivas, especialmente esses dados demográficos e de classificação. E também testando, por meio de fazendo testes estatísticos, para ver se existem essas diferenças. Na minha tese, por exemplo, depois de criar os clusters, eu esperava que a personalidade fosse uma característica que diferenciasse os clusters. Então, a personalidade do consumidor deveria ser capaz de diferenciar, de acordo com o meu modelo teórico, o grau de consciência ecológica das pessoas. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma análise, ela se chama análise Scheid, né? Então, é uma técnica de quase que machine learning, né? E aí eu verifiquei que as pessoas, que alguns traços de personalidade, eles realmente diferenciavam o perfil dos consumidores de acordo com a sua consciência e sua atitude em relação a questões socialmente responsáveis. Ou seja, eu vi que tinha uma diferença estatística para aquela variável de critério, né? E que, além disso, haviam diferenças em termos de sexo, de idade, de renda e escolaridade. Chegamos ao fim dessa videoaula sobre análise de clusters, que é uma técnica muito interessante e aplicável, seja em contextos práticos ou teóricos. E, claro, ela exige uma série de interações, não uma técnica finita, que produz um resultado único, mas ela sim pode trazer interessantes respostas para entender um fenômeno teórico ou mesmo para uma aplicação profissional. Então, muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau.